Vamos lá, galera. Lembrando que as descrições mais detalhadas estão nos slides, tá? Então não fique preocupado se você perdeu alguma coisa, entendeu algo. Depois você dá uma lidinha lá que vai ajudar bastante. Tudo bem? Começando aqui por Canudos. Canudos foi um arraial, uma pequena vila que existiu entre 1894 e 1897 no sertão da Bahia. Como que tudo começa? Havia um homem chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, vulgo Antônio Conselheiro. Na verdade, ele era um pregador. Ele já havia feito muitas coisas em sua vida, mas ele percorria as pequenas vilas levando palavras de conforto às pessoas. Porque imagina que muitas vezes no desespero, às vezes uma palavra de conforto ajuda bastante. Ele acabou arregimentando, coletando vários seguidores. As pessoas passaram a segui-lo. E nesse contexto eles fundaram esse arraial, certo? Na região de Vaza Barris, Canudos. Veja só, a região chegou a ter 10 mil habitantes. E como que funcionava? Na verdade, era algo que remetia o quê? Ao trabalho e produção coletivos. Cada um tinha o seu local, a sua propriedade privada. Mas aquilo que era produzido era compartilhado entre eles, entre os mais necessitados. A questão é um processo chamado desobediência civil. Ou seja, eles não eram criminosos ou bandidos. É que, na verdade, eles seguiam a autoridade de Antônio Conselheiro, que não era político, não era nada disso. Então, o governo baiano ou o governo federal não teriam autoridade sobre eles. O que gerou uma mobilização muito forte que levou aos conflitos todos. Canudos representava a chamada desobediência civil. E o governo baiano e, posteriormente, o governo federal atacaram o arraial, o destruíram e as pessoas foram mortas, principalmente para que servisse de exemplo para os demais movimentos. Ok? Agora, o Contestado é uma região entre o Paraná e Santa Catarina, também muito pobre, uma região dominada por grileiros. Grileiro é o cara que toma conta de uma terra que não é dele e dá um jeito de legalizar. Enfim, os slides explicam isso muito bem. Acontece que lá havia também a questão messiânica, surgiram aí alguns representantes, os monges, José Maria, João Maria, enfim. E o governo também vai agir de forma extremamente violenta, extremamente truculenta. Isso foi ali entre 1912 e 1916. E coloca-se que, pelo menos, por baixo, mais de 10 mil pessoas morreram no conflito. Ok? E vamos para o cangaço. O cangaço é um fenômeno típico do sertão brasileiro, certo? Quem seriam os cangaceiros? Na verdade, existem muitas controvérsias a respeito e a historiografia ela trabalha muito sobre o grupo de Lampião. Virgulino Ferreira, o Lampião. Aí nós temos, entre as décadas de 20 e 30, os cangaceiros, eles são homens, grupos de homens armados, muitas vezes também romantizados. Colocava-se que eles seriam como se fosse o Robin Hood, aquele que rouba dos ricos e dos pobres, mas não é muito bem assim que as coisas funcionavam. Na verdade, o cangaço é uma resposta também à violência, porque imagine o seguinte, a violência tende a gerar mais violência. Ou seja, os cangaceiros muitas vezes atacavam, roubavam lá os proprietários, os coronéis. Só que muitas vezes eles se aliavam a eles também, ok? Amedrontando e dominando as populações locais, certo? E é claro que, da mesma forma como os movimentos anteriores, o cangaço também foi combatido com uma extrema violência. Tudo bem? Então daqui a pouco nós vamos começar os movimentos sociais urbanos, beleza? A gente já se vê já já.